Em 1890, mais de 300 mil italianos desembarcaram no Brasil. O governo queria mão de obra para as fazendas de café. O que ninguém sabia era que, entre eles, viajavam homens com um código de honra silencioso e sangrentos demais para serem ignorados. Este é o La Família BR, o canal onde a história da máfia é contada sem filtro, sem romantismo e sem mentira. Eu sou Inferi. Se você é descendente de italianos, o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga a sua própria família. Não porque você tenha sangue criminoso, mas porque a história que ninguém te contou estava acontecendo na mesma terra onde seus antepassados plantaram raízes. Entre 1880 e 1930, o Brasil recebeu cerca de 1,5 milhão de imigrantes italianos. A maioria vinha do norte e do sul da Itália, do Vêneto, da Calábria, da Sicília. Fugiam da miséria, das guerras, de um país recém-unificado que não sabia como alimentar seu próprio povo. O governo brasileiro os distribuiu pelas fazendas de café em São Paulo e pelas colônias agrícolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Nova Trento foram praticamente construídas por mãos italianas. Mas havia um detalhe que os registros oficiais não capturaram. A Itália do século XIX não exportava só trabalhadores. Exportava também suas estruturas de poder paralelas, e algumas dessas estruturas tinham nome. Na Sicília, a Cosa Nostra; na Calábria, a 'Ndrangheta; na Campânia, a Camorra. Organizações que existiam há séculos com códigos de silêncio, hierarquias rígidas e uma regra fundamental: a família vem antes de tudo, sempre. A pergunta que os historiadores evitam fazer em voz alta é: esses homens abandonaram o código ao embarcar? Ou o código embarcou com eles? A resposta está em São Paulo. No final do século XIX e início do século XX, o bairro do Brás e a região central de São Paulo concentravam a maior colônia italiana fora da Itália, e com ela os primeiros registros de extorsão organizada em território brasileiro. O modelo era o mesmo da Sicília. Comerciantes recebiam proteção mediante pagamento. Quem recusava tinha o estabelecimento depredado. Quem denunciava à polícia desaparecia. A polícia paulistana da época chamava o esquema de Mano Nera, a mão negra, o mesmo nome usado pelos sicilianos nos Estados Unidos no mesmo período. Não era coincidência, era exportação. Documentos do Arquivo do Estado de São Paulo, datados entre 1900 e 1920, registram ao menos 17 casos de extorsão com assinatura de Società Segreta, sociedade secreta, em bairros de imigração italiana. Os investigadores da época não sabiam que estavam documentando a primeira célula de crime organizado e estruturado do Brasil. Por décadas a conexão foi ignorada, conveniente demais para todos os lados, para o governo brasileiro, que não queria manchar a narrativa da imigração europeia como símbolo de progresso, e para as organizações, que prosperavam exatamente na invisibilidade. Mas em 1984 o silêncio rachou. Tommaso Buscetta, o homem que vocês vão conhecer em detalhes no próximo vídeo deste canal, delatou a Cosa Nostra ao juiz Giovanni Falcone na Itália. Entre os países que ele mencionou como rotas de lavagem de dinheiro e refúgio de mafiosos, o Brasil. Buscetta tinha vivido no Brasil, tinha família aqui e não estava sozinho. Investigações posteriores da Interpol e da Polícia Federal Brasileira confirmaram o que Buscetta sugeria. O Brasil era usado como corredor para a movimentação de dinheiro entre a máfia siciliana e os mercados americano e europeu. São Paulo, especialmente, tinha se tornado um ponto de apoio logístico para famílias em fuga após a grande repressão italiana dos anos 1980. E o mais perturbador, parte dessa estrutura de apoio estava enraizada nas mesmas comunidades de descendentes italianos do interior paulista. Não porque fossem criminosos, a grande maioria era de trabalhadores honestíssimos, mas porque a máfia sabia explorar laços de confiança comunitária, língua compartilhada e solidariedade étnica para criar redes de suporte invisíveis. A família como escudo, a família como cobertura.
O que aconteceu depois é uma história que o Brasil ainda não terminou de contar. As investigações da Operação Mãos Limpas na Itália, nos anos 1990, expulsaram centenas de mafiosos do país. Uma parte significativa fugiu para a América do Sul. Argentina, Paraguai e Brasil encabeçavam a lista. Até hoje, a Polícia Federal mantém acordos de cooperação com a DIA, Direzione Investigativa Antimáfia da Itália, especificamente para rastrear membros da 'Ndrangheta com conexões no Brasil. Em 2019, uma operação conjunta identificou células da organização calabresa atuando no comércio de atacado no interior de São Paulo. Não é história, é presente. E começa a fazer sentido porque o Brasil, com toda a sua complexidade, com o PCC, com o Comando Vermelho, desenvolveu estruturas criminosas tão sofisticadas tão rapidamente. Não foi acidente, foi aprendizado. E parte desse aprendizado veio de homens que chegaram de navio, com malas de couro, no Porto de Santos, há mais de 100 anos. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre a história real do crime organizado no Brasil do que 99% das pessoas, mas essa é só a primeira camada. No próximo vídeo, eu vou te apresentar Tommaso Buscetta, o homem que apareceu nesse roteiro hoje, mas cuja história merece um episódio inteiro. O único mafioso que quebrou o código da omertà, enfrentou os chefes mais perigosos da história e sobreviveu para ver seus inimigos na prisão. Antes de ir, me conta nos comentários, você tem descendência italiana? De qual região seus antepassados vieram? Quero saber se tem alguém aqui da Calábria, da Sicília, do Vêneto. Essa conexão é o coração desse canal. Se esse vídeo te surpreendeu, compartilha com alguém que também tem sangue italiano nas veias. Eles precisam saber dessa história. Eu sou Inferi, isso é La Família BR. Até o próximo arquivo.